O Mensalão foi um dos maiores escândalos de corrupção da história política do Brasil. No ano de 2005, veio à tona o esquema de compras de votos que funcionava desde 2002, comandado e articulado pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Durante o governo Lula, deputados recebiam dinheiro público desviado para votarem a favor de projetos de interesse do partido. O esquema foi descoberto por meio de uma gravação secreta, onde o chefe do Departamento de Contratação dos Correios, Maurício Marinho, é flagrado recebendo propina de R$3.000, em troca de fraudes em contratos. Ele também citava Roberto Jefferson, até então deputado federal e presidente do partido do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, como mandante do esquema, o qual destinava os recursos para o PT e o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Com a divulgação do vídeo e a exposição do caso, Maurício Marinho fez uma delação sobre os detalhes do Mensalão. Após o flagrante, Roberto Jefferson também decidiu entregar importantes informações sobre como funcionava o esquema de compras de votos ao jornal Folha de São Paulo e criou o termo Mensalão. Segundo Roberto Jefferson, Delúbio Soares, o tesoureiro do PT na época, destinava uma mesada de R$30.000 todos os meses para congressistas apoiarem o governo Lula. O deputado afirma que o dinheiro vinha de empresas estatais e do setor privado e chegava a Brasília em malas. O José Dirceu, o ministro da Casa Civil na época, José Adalberto Vieira da Silva, Marcos Valério e Cátia Rabelo também estavam envolvidos no crime. Enquanto Dirceu foi acusado de chefiar a organização do esquema de propina, José Adalberto virou manchete nacional, ao ser encontrado com milhões de dólares na cueca, em uma passagem pelo aeroporto de Congonhas. Já Marcos Valério foi indicado por desviar dinheiro por meio de agências publicitárias e Cátia Rabelo por realizar lavagem de dinheiro e empréstimos ilegais. O esquema estava dividido em 3 núcleos: político, operacional e financeiro. Na primeira esfera, existia uma manipulação política para que novos partidos se aliassem ao PT, o que acontecia por meio de repasse de dinheiro, ou seja, propina. Os principais envolvidos nessas práticas estavam José Dirceu e José Genuíno. O responsável por orientar a distribuição dos fundos era Delúbio Soares, que fazia a ligação entre os núcleos político e operacional. Com ele também agia o empresário Marcos Valério, que desviava dinheiro público através de agências de publicidade contratadas pelo Estado. Além de Valério, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Ramon Hollenberg também foram condenados pelos esquemas. Todos eles tinham ligação com as agências de publicidade, seja por meio de sociedade ou por cargos de diretoria. Por fim, relacionado ao núcleo financeiro estava o Banco Rural. Sua dona, Cátia Rabelo, e seu ex-diretor, José Salgado, realizavam empréstimos ilegais para os políticos envolvidos no Mensalão e, em troca, eram favorecidos por Marcos Valério no meio político. A CPI do Mensalão foi criada em 2005, mas acabou falhando pois não teve votação do relatório final, devido à falta de parlamentares. Em novembro do mesmo ano, ela foi finalizada sem obter nenhuma conclusão. Foi realizada uma votação para continuar a investigação, porém, apenas 148 dos 171 deputados exigidos para prosseguir com o inquérito votaram a favor. Anos depois, em 2007, o STF instituiu a Ação Penal 470 e os 11 ministros responsáveis começaram a averiguar de vez o caso. Essa ação penal investiga o processo do Mensalão, desde seu início, quando ações criminosas foram denunciadas, até de fato o julgamento do STF. A investigação levou ao julgamento e prisão dos suspeitos em 2012. 4 pessoas cumpriram pena comunitária, outras 20 foram condenadas à prisão, 7 no regime aberto e 5 no semiaberto. Um desses condenados, Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do PT, fugiu para a Itália para escapar da prisão, mas foi detido em 2014 e condenado a 12 anos de prisão. Joaquim Barbosa, então presidente do STF, deu sequência às prisões dos envolvidos. O caso do Mensalão resultou na criação da Lei da Ficha Limpa em 2010, graças à pressão popular. Manifestações como o impeachment da Dilma Rousseff em 2016 demonstraram mais envolvimento dos brasileiros no debate político. O partido mais envolvido no escândalo do Mensalão foi o PT. Mas, mesmo assim, o PT e o Lula, que foi preso nas operações da Lava Jato em 2018, voltaram ao poder em 2022, o que demonstra que a corrupção vale a pena no Brasil.